Salve, salve! O programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras está começando e na edição de hoje você vai ver. Sem Fronteiras, conheça um pequeno criador do norte do Paraná que apostou na raça. Vamos saber como está a expansão do cavalo crioulo no norte do Paraná, uma região famosa pela agricultura e pela pecuária. Representante crioulo nos Jogos Equestres Mundiais. Veja um compacto do programa especial que transmitimos no Lance Rural. Preparo e treinamento. Saiba a diferença que o toso pode fazer na apresentação do animal em exposições morfológicas. E os mais pontuados na morfologia do Freio de Ouro 2018. Fique com a gente, o programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras está no ar. A partir de agora, você é o nosso convidado especial a acompanhar todas as emoções da maior competição da raça crioula. E neste início de programa tenho a satisfação de conversar com Camila Menezes, coordenadora de comunicação e marketing da ABCC. Mais uma Expo Inter vizinha com um grande número de animais. Aliás, quantos cavalos crioulos teremos no parque e quantas modalidades serão disputadas? Serão 4 modalidades, Sandro. Os animais entram a partir desta segunda-feira, 8 horas da manhã, já está programado. E esse ano nós vamos ter 539 animais circulando pelo parque. Modalidades serão quais? Freio de ouro? Freio de ouro, que a gente começa na quinta-feira. Temos morfologia, começando na segunda, com a final na quarta-feira. Quinta-feira nós temos final nacional de paleteadas, com a sequência na sexta-feira. E sexta, sábado e domingo, a gente tem freio jovem. Bom, temos as provas, tem a exposição, mas também tem remates nessa programação, não é? Claro, temos remates todos os dias, a partir das 21 horas, que é o nosso horário padrão, e certamente muitas pessoas vão circular ali pelo Tatersal do Cavalo Crioulo. Vou voltar um pouquinho para falar sobre as competições ainda. Para quem já quer ir se adiantando, os catálogos já estão à disposição. Sim, todos disponíveis no site da BCCC e pelas nossas redes sociais. Quem quiser todo o serviço completo da Expo Inter já pode ser encontrado lá. Bom, além então das provas, além também dos leilões, teremos esse ano eleição novamente, Camila. Isso, agora a gente tem um novo biênio, né? E a gente tem um processo de transição. Nós tivemos uma chapa única inscrita e ela vai ser votada, né, em assembleia na segunda-feira. Nessa segunda-feira os associados já estão convocados, que estão aptos a votar e estarão no parque para que a gente possa começar esse processo de transição para os próximos 2 anos com nova diretoria. Muito obrigado, Camila. Então, até essa próxima semana. Até a próxima semana. Espero você, espero a Estela, espero todo mundo que é fã do programa Cavalo Crioulo Sem Fronteira. Até lá. Até lá, então. Muito obrigado, Camila Menezes. Bom, os cuidados com a parte locomotora são fundamentais para uma longa carreira de um cavalo atleta. Uma palestra reuniu médicos veterinários para falar da importância do diagnóstico para evitar problemas mais graves. Confira a reportagem. O sistema locomotor do cavalo é um dos que mais sofrem impacto na atividade esportiva.
O veterinário colombiano Jairo Cárdenas é PhD no assunto. Ele diz que é preciso ter atenção para identificar o problema no início. Tem cavalos que eles reduzem o performance, eles não sentem uma dor tão severa, então eles têm queda de desempenho. Tem outros cavalos que já têm dor e também têm queda de desempenho. E tem outros cavalos que têm tanta dor por uma lesão que eles não podem se encaixar na atividade esportiva. O descuido com articulações, ligamentos, tendões e também com a coluna interferem no desempenho e na longevidade do animal. Um conjunto de patologias do sistema locomotor ele é bem abrangente, ele abraça muitas áreas. Com certeza tecidos moles e tecidos ósseos, articulações, tendões, ligamentos, a região da coluna. Todas são áreas importantes que elas acabam em redução de performance e essa redução de performance ela também tem um impacto tanto econômico para a atividade esportiva quanto em termos também de lazer das pessoas que não podem utilizar esses animais. Então, talvez são muitas as patologias, mas vamos fazer um resumo assim. Por exemplo, nós temos problemas articulares, alguns casos de fraturas, nós temos problemas de ligamentos que ficam em volta das articulações, tendões, as tendinopatias também, que são lesões de animais de esporte, e logicamente outras regiões mais específicas, degenerações, etc. Então tem bastante, o sistema locomotor é uma das regiões do cavalo que tem mais impacto em termos de atividade esportiva e depois logicamente o abdômen agudo, as cólicas. O encontro que discutiu o tema foi realizado em Porto Alegre e reuniu veterinários que trabalham principalmente com a raça crioula. Segundo a organização, o objetivo foi melhorar o diagnóstico dos problemas e a aplicação de medicamentos. A gente trouxe o Jairo, que é o ícone locomotor de equinos, para fazer uma capacitação dos veterinários, para que eles estejam cada vez mais aptos a fazer um bom diagnóstico. Porque a gente sabe que hoje o mercado de equinos ele trabalha com animal atleta, que tem que estar sempre em condições de competir. Então, um bom diagnóstico para indicar um bom tratamento. Os métodos diagnósticos estão muito avançados. Quando tem métodos diagnósticos avançados, a gente consegue detectar patologias mais avançadas que alguns anos atrás a gente não conseguia detectar. Isso faz que a indústria farmacêutica crie produtos específicos para essas patologias. Então, são produtos realmente um pouco mais elevados, mas são produtos que se encaixam muito bem quando tem um bom diagnóstico, com bons aparelhos e, lógico, que com um bom profissional envolvido nesse processo. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. No cavalo crioulo é preciso ainda mais atenção, já que a resistência típica da raça pode maquiar problemas mais graves. Realmente a gente percebe que é um cavalo muito rústico. Isso pode ser, digamos que um pouco perigoso, entre aspas, né? Porque é um cavalo que aguenta e muitas vezes quando passa esse limiar de aguentar, às vezes as lesões estão um pouco mais sérias. Mas eu acho que sim, é uma modalidade que exige muito cuidado e atenção. O mais importante é dosificar a carga, principalmente os animais de maior valor genético e esportivo são os cavalos que mais demanda tem e os que mais selecionam, né? E logicamente sempre estar acompanhado de um veterinário. O veterinário Joaquim Milano é administrador da cabanha Itapororó, uma das mais vencedoras da raça crioula. Campeões do freio de ouro já passaram pelas mãos dele. Joaquim diz que é preciso bom senso para não comprometer a vida útil do cavalo. O crioulo, por ser um animal muito rústico, às vezes ele vai no seu limite, entende? Aí quando tu vê, ele suporta um certo grau de dor, só que chega uma hora que ele não consegue ir mais adiante, né? Então a gente tem que ter mais cuidado, tem que ter sempre prevenção, né? Hoje com essas genéticas avançadas, tu tem muita função, entendeu? Muita função vaqueira. Então quando tu vê o cavalo, ele até esquece a dor para poder cumprir a função dele. Só que aí cabe ao ginete ter a sensibilidade, né? E o técnico de poder avaliar até que ponto tu pode ir com o teu cavalo, né? O programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras volta já. Estamos de volta com o programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. A morfologia pode fazer toda a diferença no resultado final do freio de ouro.
Confira a análise que fizemos com os finalistas da competição. A maior nota do ciclo de classificatórias foi conquistada por Carlota de São Pedro, da cabanha GAP São Pedro, 8,500 para freio de prata da Expofic. Também nesta prova, saiu a melhor nota morfológica entre os machos, 8,317 para colibri matreiro. Assim como o cavalo uruguaio, outros 3 conjuntos que tiveram a melhor morfologia também garantiram o título de suas etapas. Madrugador 532 da Reconquista em Uruguaiana, Ambicioso da Arcafla em Ponta Grossa e a égua Independência do Espigão em Sapucaia. Veja quais foram as melhores médias de cabresto e a posição final de cada animal em sua seletiva. No bocal de ouro, La Castejana Honra da Casa garantiu 8,033. De pelagem baia encerada Cabos Negros, a égua da cabanha La Castejana de Santiago, Rio Grande do Sul e montada por Cláudio Fagundes, conquistou o bocal de alpaca. Entre os machos, Guanabara Nunca Mais, da cabanha Guanabara de Rio Grande, teve 7,850 de média. O Colorado foi montado pelo ginete Vinícius Yankee e ficou na 6ª colocação. Na classificatória aberta de esteio, o destaque morfológico entre as fêmeas foi Tentação Tupambaé, que ficou com 7,393 de média. Conduzida por Gustavo de Labari, a Tobiana Negra da cabanha Tupambaé de Dom Pedrito fechou a seletiva em 6º lugar. O melhor dos machos no cabresto foi J.A. Impecável, com 7,517. O Colorado garantiu a vaga na final do freio com a 7ª colocação da etapa. O cavalo pertence ao condomínio Impecável e esteve nas mãos de Daniel Teixeira. E como dissemos, os grandes destaques em morfologia saíram da Expofic. A melhor nota do ciclo foi para Carlota de São Pedro, 8,500 para a gateada bragada da cabanha GAP São Pedro de Uruguaiana. Com o ginete Fabinho Teixeira da Silveira, a égua conquistou o freio de prata da Copa do Mundo do Cavalo Crioulo. Nos machos, ninguém superou os 8,317 de colibri matreiro da cabanha uruguaia La Pacífica. O cavalo de pelagem Zaina foi montado pelo ginete Gabriel Marte e conquistou o freio de ouro. Em Camaquã, a 4ª colocada, Viragro Tirana, alcançou 7,600 de cabresto. A melhor nota da etapa entre as fêmeas. A tostada Salina Rabicana é da cabanha Atala de Dom Pedrito e o ginete Zeca Macedo. Com 7,733, Quileiro Varadeiro das cabanhas Quileiro e Santo Onofre de Bagé foi o melhor entre os machos da morfologia. O Rosílio Mouro, montado por Fabinho Teixeira, ficou em 3º lugar na seletiva. Em Uruguaiana, 8 de média para Cambichula 333. A gateada da estância Itapitocai de Uruguaiana terminou a prova em 4º lugar, sendo montada por Daniel Teixeira. Entre os machos, o campeão da etapa, Madrugador 532 da Reconquista, ficou com 7,300. O Tordilho do condomínio Madrugador também foi conduzido por Daniel Teixeira. Na classificatória de Ponta Grossa, a melhor média morfológica entre as fêmeas foi 7,375 para a Ibérica da Vendramin. A égua Zaina da estância Vendramin de Palmeira, Paraná, esteve nas mãos do ginete Odacir de Quevedo e ficou na 8ª colocação. Com 7,283, o Tordilho Ambicioso da Arcafla foi o destaque em cabresto e se confirmou em função vencendo a etapa. O cavalo é da cabanha Arcafla de Castro, Paraná, e o ginete Éder Ricardo de Castro Salgueiro. Na última classificatória, em Sapucaia, Rio de Janeiro, Independência do Espigão conquistou o título com 7,550 de morfologia. A égua gateada Salina Rabicana é da cabanha Espigão de Canoinhas, Santa Catarina, e foi montada por Daniel Teixeira. E entre os machos, o gateado bragado Pampeiro dos Três Pinhais, das cabanhas Três Pinhais e Sorsul, de Ijuí e Horizontina, Rio Grande do Sul, ficou com o 2º lugar da etapa, conquistando 7,357 de cabresto, tendo como ginete Yuri Barbosa. Todo mundo sabe que morfologia não ganha freio, mas ajuda e bastante.
além do peso na nota final, motiva o ginete e a equipe a seguirem buscando um bom desempenho também nas provas funcionais. Por isso, é importante levar em conta os dados que apresentamos. Geralmente, esse desempenho morfológico se repete na final. Sendo assim, os animais que se destacaram nas seletivas têm tudo para também largarem na frente em esteio. Está chegando o grande dia. A final do Freio de Ouro acontece de 22 a 26 de agosto em Esteio, durante a Expo Inter no Rio Grande do Sul. Já no dia 24 de agosto acontece o Criolaço em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Chapada, no Rio Grande do Sul, também realiza Criolaço no dia 25 de agosto. E ainda neste dia, será realizada a prova de movimento à la renda, em Florianópolis, capital catarinense. Falamos antes em morfologia, pois o toso correto pode garantir melhores resultados na apresentação do animal em exposições. Veja no quadro Preparo e Treinamento. Bom, eu sou o Rafael Nunes, trabalho na Cabanha Malfa, sou cabanheiro daqui, faz 7 anos. Sou responsável dos cavalos de morfologia, de apresentar em pista, e hoje vamos praticar um pouco no toso. Bom, essa égua aqui ela é uma égua com o pescoço um pouco carregado, e aí então a gente costuma, com o pescoço carregado, rapar bem o toso. Tem cavalo que tem o pescoço mais leve, aí a gente valoriza o toso baixando não muito como vai ser baixado nessa égua aqui. E aí vamos lidando aqui. Eu costumo deixar mais lançado ela aqui, por ela ser mais carregada de frente aqui, ó. E aí depois eu vou só levando parelho, vou zerando parelho. Tem cavalos que não é necessário zerar todo ele assim, aí é só mantendo uma baixada a pouco assim para valorizar o pescoço quando é mais leve. Já no caso dessa aqui, por ser mais carregado, que a gente vai zerar. Os jurados avaliam bastante, né, o toso, daqui um pouco se tem algum defeito tanto aqui bastante, geralmente tem muita graxa aqui ou no cogote aqui, ó. E aí sempre é bom tu dar às vezes tu tira um pouco mais aqui na frente ou mais no meio. E aí no caso dessa égua aqui é de zerar ela toda. Mas claro, tem cavalo que tem pescoço bem lançado, que daí é só tu ir mantendo, não baixar muito. Só manter o toso baixo. Se for algum galho aqui na frente, aqui é bom tu dar uma baixada a mais na frente, e aí tu vai lançando ela, né? Vai desenhando o pescoço. No caso essa aqui eu vou zerar, é um toso mais simples, né? Só acompanhar o pescoço dela e zerando. Faz muita diferença. O toso é do pescoço, né? Se tu deixar ele disparelho, ele mostra muito no julgamento, no parar do cavalo, né? Isso daí é mantendo parelho, né? E zerando parelho. Claro, tem cavalos que às vezes tu tira um pouco mais em cima por ser às vezes tem sempre um detalhe
que vai ter um desvio, aí tu deixa um pouco mais no meio, tira um pouco mais em cima ou no meio, assim, isso depende do animal. Sempre acompanhando o pescoço, né? O desenho do pescoço. Eu procuro deixar ele sempre de toso baixo, né? Aí a cada 30 dias assim, tu já nota uma diferença já que a crina está crescendo, e aí eu costumo sempre a tosar também com eles seco, né? Eu não gosto de tosar com eles molhados, porque daí tu consegue tosar ele mais parelho, né? Eu costumo levar eles para exposição já de casa, já com toso pronto, né? Porque aí eu chego lá e aí tem o tempo do banho, algum retoque, alguma ponta de toso, alguma coisa assim. Sempre tem algum detalhe, mas já procuro levar eles prontos já de casa, já, com toso. Seguido essas dicas aí não tem... O principal é isso aí, é o disfarce, manter conforme a linha do pescoço, né? Tem, como eu falei, pescoço mais leve, tem pescoço mais carregado. E aí é só manter as linhas do pescoço. Então tá, pessoal, essa dica que eu deixei aqui, que às vezes um simples detalhe de um toso pode dar, como pode tirar um grande campeonato. Por isso que é muito importante a gente valorizar o toso. O Cavalo Crioulo Sem Fronteiras faz um pequeno intervalo e volta em seguida. Até já! Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. No Paraná, segundo dados da ABCC, há mais de 20 mil cavalos crioulos registrados. A raça está se expandindo na região norte do estado, famosa pela produção de soja e pecuária de corte. E nós vamos conhecer um pequeno criador que apostou na força do cavalo crioulo em meio às raças criadas por lá. Foi em Sertanópolis, pertinho de Londrina, no Paraná, que o médico Antônio Amarante encontrou o lugar ideal para realizar o sonho de criança. Inicialmente comecei no centro do Paraná, em Ortigueira, porque lá era mais fácil para mim. E lá eu comecei a criar gado, criar carneiros. Mas o primeiro animal que eu comprei, quando eu comprei a minha área, foi um cavalo. Porque sempre foi minha paixão. Características como bom temperamento, resistência e aptidão vaqueira do cavalo crioulo chamaram a atenção do criador mesmo numa região em que a raça não é tradicional. Um animal de muita funcionalidade, um animal assim bonito e um animal com muita docilidade. E como eu tinha uma propriedade de pecuária, eu já tinha trabalhado com outras raças de cavalo. Então eu acabei comprando uns cavalos para trabalho e eu fiquei surpreendido com o cavalo crioulo. Na lida com o gado, na sua rusticidade, na facilidade de você mantê-lo. Então, para mim o cavalo crioulo é um cavalo que ele serve para quem queira ter um animal sem ter que ter muita preocupação com ele. O primeiro cavalo foi comprado na antiga propriedade para a lida com o gado. Com o passar dos anos, a paixão falou mais alto e a pecuária de corte deu lugar à criação do crioulo. Eu acho que a criação de animais, de uma forma geral, é uma coisa fantástica. E o cavalo, para mim, é o que mais me recupera em termos de visão, de vitalidade, de natureza.
Você vê um potro nascer, em poucas horas mamando, em poucas horas correndo no campo, traz para você um alento de vida, de agilidade, entendeu? De beleza. O Doutor Amarante tem apoio do Núcleo de Criadores do Norte Paranaense, que existe há 8 anos. A sede é em Londrina. Os criolistas daqui têm a difícil tarefa de se consolidar em território dominado por outras raças. É um desafio bem grande para nós, porque é uma região de uma cultura country, onde o cavalo quarto de milha está muito bem inserido. Então, o grande desafio nosso tem sido mostrar, durante a Expo Londrina, nas exposições morfológicas e também nas exposições passaporte, o cavalo crioulo, com toda a sua qualidade, e tentar cada vez mais inseri-lo agora nas provas funcionais do usuário do cavalo crioulo, do usuário do cavalo, né, aqui da região. A rusticidade e a facilidade de adaptação ao clima surpreenderam até quem já lidava com cavalos na região. Bem, na minha opinião, o cavalo crioulo se adaptou muito bem aqui na nossa região. Eles são extremamente resistentes, comparada às raças que foram mais selecionadas geneticamente falando, que é o quarto de milha, o paint horse, que a gente também tem bastante aqui na região. Elas se adaptaram bastante, né? Então, assim, é difícil você ter uma alteração, por exemplo, no ciclo reprodutivo dessas éguas crioulo, né? Então, assim, em períodos de muita chuva que acontece aqui na região, elas continuam ciclando e emprenhando tudo bonitinho, assim, sem problema nenhum. Segundo o presidente do Núcleo de Criadores, o número de interessados no cavalo crioulo vem aumentando, principalmente por causa do esporte. Os criadores aqui do Núcleo Norte Paranaense, eles estão muito focados nas provas do cavalo crioulo, né? Voltados muito para a prova do freio de ouro e morfologia. E agora também no laço comprido, que vem indo muito bem aqui na região. A gente já tem um volume bom do cavalo crioulo laçando nos rodeios. E a ideia agora é o desafio para esse próximo biênio agora, é a gente conseguir introduzir junto com a BCC, com o pessoal de expansão, o cavalo crioulo no laço em dupla, que é o conhecido como team roping aqui na região, que é o laço de cabeça e pé, onde já temos cavalos crioulos laçando, mas de uma forma muito informal. Ainda 95% ainda é o quarto de milha, então a gente vê que tem muita oportunidade desse usuário de cavalo. As provas de laço comprido e de team roping, que é o laço em dupla, são muito populares aqui na região. E o cavalo crioulo vem ganhando espaço nesse meio, né, doutor Amarante? Tanto que os animais que você tem aqui na cocheira, esses animais aqui estão sendo treinados para esse tipo de esporte. São animais que estão sendo preparados para um trabalho funcional e para um trabalho esportivo, que serve para o laço, o team rope, o que for. Isso prova a funcionalidade, a multifuncionalidade do cavalo crioulo. Então nós não temos só a preocupação da morfologia, mas se você observar, todos esses animais são animais confirmados, são animais morfologicamente dentro da raça e que estão sendo trabalhados para um trabalho esportivo. E que nós, ou principalmente nós, do Núcleo Norte Paranaense, temos como visão que nós precisamos entregar ao público um animal que tem uma função, de trabalho, de esporte, de cavalgada, e pensamos que o cavalo crioulo se adapta muito bem nesse aspecto. Vocês também estão trazendo linhagens já consagradas lá do Sul, também linhagens pensando no futuro em exposições morfológicas, né? Com certeza. Nós sabemos da grande importância que tem o Rio Grande do Sul, que tem a ABCC no desenvolvimento do cavalo crioulo. Tem diversas funções, não é só o trabalho no campo. Você pode usar ele, sim, num team roping. Você pode usar ele, sim, para fazer um tambor, que é o que a gente tem bastante aqui no Paraná. Você pode. Entendeu? Só que a gente ainda tem que valorizar mais essa raça na região. Mas está crescendo, está tendo bastante interesse, principalmente da parte de lida ainda, né? Para o doutor Amarante, ficar perto do que mais gosta foi tão bom para a criação quanto para o ânimo do criador. Eu estou contente de estar aqui, melhorou muito a minha criação estando aqui nessa região e principalmente por estar mais perto. Então, acho que o sucesso tem sido mais pela facilidade de eu vir ver como estão meus cavalos, né? O olho do dono. O olho do dono é extremamente importante.
Na semana passada, você viu o trabalho de avaliação das classificatórias que os jurados fazem para garantir que o sistema de notas seja cada vez mais justo e preciso. Em 2018, os árbitros de vídeo ficaram famosos nos jogos de futebol. Mas e como a raça crioula faz a avaliação dos julgamentos? Classificatórias ao freio de ouro têm uma coisa em comum. Imagens de cada competidor são gravadas do ponto de vista dos jurados. O responsável pelos takes é o cinegrafista Tuca Gianotti. O trabalho é feito desde 2009. Em toda a classificatória, existe um representante do Conselho Deliberativo Técnico da Associação que fica anotando as notas em que houve uma discrepância de nota entre os jurados, provas ditas polêmicas, né, e também alguns fatos inusitados que acontecem durante as provas. Apesar do freio de ouro ser uma ferramenta de seleção bastante antiga dentro da raça, e já aconteceram várias provas, né, acabam sempre acontecendo alguns fatos inusitados em cada prova que nunca aconteceram antes. Então isso aí também é levado à análise do conselho. Uma coisa muito importante, antes dessas imagens que foram selecionadas serem levadas ao grande conselho, a todo o Conselho Deliberativo Técnico e aos jurados, né, elas são avaliadas pela diretoria para ver se procede aqueles apontamentos e somente as provas aprovadas são levadas para serem analisadas pelos jurados. Esse trabalho de gravar as provas para a BCC eu faço desde 2010. Eu comecei gravando o Cavalo Crioulo em 2009, mas desde 2010 que eu fechei essa parceria com a BCC e eu entrego para eles todos os vídeos de todos os classificados, de todas as classificatórias ao freio de ouro. Né? Então eu vou em todas as classificatórias, gravo todos os conjuntos, porque eu não sei quem vai ganhar, não sei quem vai classificar. E a partir daí eu pego e edito os 4 machos e 4 fêmeas classificados em cada uma das etapas e coloco, posto no site da BCC para análise dos criadores, dos ginetes e dos jurados. Né? Bom, esse ano em particular foram 6 classificatórias ao freio de ouro, mais o freio FIC. Né? Foram em torno de 183 horas de gravação. Foram 80 vídeos postados no site da BCC, né, que totalizam 21 horas, né, de imagens de prova dentro do site da associação. Então é um serviço que é muito importante para a raça, os ginetes dão muito valor a isso e os jurados, é claro, têm um subsídio para análise das suas notas que foram dadas nas classificatórias. Avaliamos também todos os jurados, avaliamos e conversamos com todos os jurados que fizeram as classificatórias. Não poderia deixar de registrar de maneira nenhuma o grande trabalho do Tuca, que veio nos auxiliar e vem nos auxiliando muito para que a gente possa fazer essas avaliações dessas classificatórias e debater. O grande enfoque disso é avaliarmos todo o ciclo, mas também ver onde que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode construir, onde é que a gente pode somar. Os jurados aceitaram muito bem rever as notas um pouco mais polêmicas. Nós, como se sabe, filmamos todas as classificatórias desde aquela época. Com o passar do tempo, essas filmagens buscaram um ângulo o mais próximo do ângulo dos jurados para que essa aferição seja a mais fidedigna possível. E nós começamos a elencar, a eleger ao longo das classificatórias 2 tipos de prova. Ou algumas provas que nos pareceram que a nota poderia ser outra, ou provas polêmicas e coisas inusitadas que, embora a nossa prova seja antiga e se repita muito, sempre acontece alguma coisa nova. E essa coisa nova é que deve ser levada também à reunião para que não pegue os jurados de surpresa, para que ele saiba reagir rapidamente e tomar a decisão correta. São esses os 2 tipos de filmagens que nós levamos, nunca no sentido de cobrar o jurado, mas no sentido de aperfeiçoar critérios. Nós vamos agora para o último intervalo e voltaremos em seguida. Até já! Estamos de volta com o último bloco do programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. E
E o cavalo F5 Licurgo Tapajós, o loiro, já está em São Paulo, de onde parte para os Estados Unidos. Na Carolina do Norte, de 11 a 15 de setembro, vai disputar os Jogos Equestres Mundiais na modalidade de rédeas. E nesta semana eu apresentei uma ação colaborativa promovida pelo Canal Rural, a ABCC e 5 leiloeiras que teve o objetivo de angariar fundos para custear as despesas de logística do cavalo e também da equipe. Confira como foi. Uma oportunidade única para você ter então a cobertura, para você ter então filhos ou filhas deste grande campeão das rédeas. Nós falamos há pouco então sobre a cobertura, normalmente ela custa R$5.000, excepcionalmente, em razão desta ação colaborativa, está custando R$3.000 apenas, gente. Então você pode adquirir uma cobertura de um cavalo que vai representar o Brasil nos Jogos Equestres Mundiais, que é a principal competição organizada, promovida pela Federação Equestre Internacional. Esse projeto, nós estamos pedindo a colaboração dos criolistas, do povo que gosta do cavalo, além dos criolistas. Exatamente. Pode ser o quartista, pode ser qualquer outro amante do cavalo, porque é o Brasil participando. É o Brasil sendo representado através de um cavalo, certo? Perfeito. Então, o que gasta? Gasta do cavalo ir até São Paulo, de São Paulo até Miami, de Miami até o parque. E isso demanda muito dinheiro. Perfeito. Né? Além do cavalo, tem que ir quem monta o cavalo, a equipe, quem vai dizer o que está acontecendo lá. Nós temos que deixar registrado isso. Muito boa noite, Sandro. Muito boa noite, Roberto. Boa noite, Dona Giovane. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras, Sandro. Realmente uma reta final, mas ainda nos falta muito por fazer. E uma das coisas que nos falta fazer é levar o loiro para os Estados Unidos. Isso representa muito para a nossa raça crioula, representa muito para um projeto de expansão da raça. Estamos juntos nesse processo. Um grande sonho de todos nós é podermos atingir esse projeto de levar esse cavalo maravilhoso na condição do Roberto Joe, numa perspicácia, eu dizia assim, dessa criadora que vem acreditando muito e muito nessa modalidade e que também nos diz muito para a nossa raça nesse momento, onde um cavalo que chega a representar os Estados Unidos, a representar a raça nos Estados Unidos, filho de um campeão do freio de ouro. Isso para nós significa muito, porque quer dizer que a nossa genética, que o nosso trabalho técnico está muito bem feito. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Canal Rural, Sandro, a todos vocês, por essa grande parceria. Foi o primeiro parceiro que nós recorremos para finalizar esse projeto de levar esse cavalo, essa equipe nos Estados Unidos, representando não só a raça crioula, mas representando o cavalo bom. Primeira venda, Cabanha El Palenque, enquanto vocês conversavam com o Dado aí, já aconteceu a primeira, já está pulando aqui o solar, acho que já tem mais coisas por aí. Que maravilha. E a expectativa é que realmente a nossa comunidade se envolva, né, e possa colaborar, porque é um projeto que começou com a Giovane, né, com a família, mas eu acho que hoje é um projeto nosso. Isso aí. A gente tomou conta, Giovane, eu acho que é uma coisa que hoje é um projeto do cavalo crioulo. E realmente é um sentimento de muita alegria, de muita realização, porque nós sempre acreditamos que o nosso cavalo, selecionado da maneira como ele foi selecionado, através das provas funcionais da BCC, do Freio de Ouro, tinha condições de disputar as competições, todas as competições do cavalo de trabalho, em igualdade de condições com outras raças. E realmente agora, nesse momento, com essa grande performance, esse grande projeto, nós estamos vendo esse sonho, na verdade, se realizar. Fico muito contente, Giovane, fico muito contente por vocês estarem fazendo esse grande projeto de levar o cavalo para os Estados Unidos e correr essa prova importantíssima, essa prova mundial, né? E tenho certeza que com a dedicação, competência de vocês, com a qualidade do Roberto e com a qualidade do teu cavalo, nós vamos ter grandes alegrias. Boqueirão Remates, Manuel Quadros, de Nova Esperança do Sul. Obrigado, Emerson, obrigado à turma de Nova Esperança do Sul. Eu tenho acompanhado o crioulo em algumas provas de enduro, eu acho que agora em rédeas ela está se firmando muito bem. É um prazer imenso, né, a gente ter uma raça aqui do nosso país com essa potência, né, que eu vejo vocês com os leilões, com como expandiu pelo país,
Só tenho a agradecer mesmo o apoio todo da raça, e a confederação está à disposição para ajudar no que for possível para a raça crescer dentro das modalidades hípicas. É um prazer, ainda mais com um cavalo como esse, que vai levar essa bandeira agora da raça crioula lá, vai representar muito bem. Thales Silveira? Sandro, mais uma direto aqui no celular, no WhatsApp, me chamou direto, é do Lami, Cláudia Regina. Falava antes, Giovanni, o loiro ele vem se destacando já desde moço, desde potro ainda. Exatamente. Todas as provas que ele competiu, ele sempre esteve no pódio. Né? Então, no derby, ele fez pódio, ele tem o nacional, ele tem o gaúcho, ele é bicampeão do Rédeas de Ouro. Ele é bicampeão do Rédeas de Ouro, não é? Bicampeão no aberto e no amador. Nas duas categorias. Nas duas categorias. Mas um campeão, como o presidente falou, ele não se faz sozinho. Então, Brasil, amante do cavalo, estou levando no coração toda a energia. Meu celular está disponível para ligações, né? E faço votos, creio nisso, de trazer a medalha. Eu também creio. Vai vir essa medalha. Roberto, o que falta mais em termos de treinamento? Está tudo pronto? Precisa fazer mais alguma coisinha? Não, a ideia... Tecnicamente falando. Tecnicamente falando, o cavalo é pronto, né? Só que a gente tem que controlar para que ele fique 100% no dia da prova, não antes e nem depois. Então isso daí é eternamente ali ajustando os parafusos e tal. E a gente teve esse teste aí das empistadas, dos schooling, né? Que deu muito certo, de escolar ele. Então a gente segue nesse projeto. Então ele chega lá em São Paulo para treinar e eu, de novo, escolar ele. Tem umas provinhas pequenas, entrar com ele, mostrar que ali não é um lugar que eu sempre aciono ele em toda a velocidade, mostrar que é um lugar também calmo. Então eu continuo ainda ajustando, né? Para ele chegar lá na Carolina do Norte já ajustadinho. O Cavalo Crioulo Sem Fronteiras está chegando ao fim. Na próxima semana, o programa será ao vivo, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Está chegando mais uma final de freio de ouro. A Estela Fachin estará nas transmissões da BCC e também pelo site Lance Rural. E você participa, enviando suas sugestões, comentários, e nós nos encontraremos nas redes sociais durante toda a semana. E, claro, também na grande final do freio de ouro. Então, até lá!